Há momentos na vida em que sentimos como se estivéssemos correndo, mas sem sair do lugar. Já aconteceu com você? Você ora, lê a Bíblia, até frequenta a igreja, mas algo dentro de você parece travado. Como se existissem correntes invisíveis amarrando sua alma. Muitos cristãos vivem assim, carregando pesos que Deus nunca pediu para carregar. E o pior, acham que isso é normal, acostumam-se a viver uma fé fraca, sem frutos, sem alegria, sem avanço. Mas deixa eu te dizer uma verdade que pode mudar sua vida hoje. O problema não é falta de força, é excesso de peso. Você não precisa de mais velocidade, precisa largar o que te prende. A Bíblia é clara em Hebreus 12, versículo 1. Desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tão de perto nos odeia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Meu amigo, minha amiga, há coisas que você precisa abandonar se quiser crescer espiritualmente. Hoje vou te mostrar 5 pesos que podem estar travando sua caminhada com Deus. E, quando você soltar cada um deles, vai descobrir que pode correr livre, leve e cheio da presença do Espírito Santo. A história de Lucas. Lucas era um jovem como tantos outros, cheio de sonhos, cheio de vontade de mudar o mundo, mas preso dentro de si mesmo. Ele frequentava a igreja desde pequeno, sabia cantar hinos, conhecia versículos de cor, mas, no fundo, carregava uma sensação amarga. Sua vida espiritual não avançava. Era como correr em uma esteira, muito esforço, muito suor, mas sem sair do lugar. Ele até tentava esconder isso atrás de um sorriso, mas à noite, quando deitava a cabeça no travesseiro, o peso da sua alma era insuportável. Uma noite, cansado de lutar contra si mesmo, Lucas caiu de joelhos no quarto. Lágrimas escorriam pelo seu rosto enquanto ele orava. Senhor, por que eu não consigo crescer na fé? Porque eu sempre volto aos mesmos erros, às mesmas culpas, às mesmas prisões. Naquele momento de sinceridade, ele abriu a Bíblia quase sem direção, e seus olhos caíram em Hebreus 12, versículo 1. Desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tão de perto nos odeia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Essas palavras entraram em seu coração como uma flecha. Era como se Deus estivesse dizendo: Lucas, você não está travado porque lhe falta fé, mas porque está tentando correr carregando pesos que não te pertencem. Se você quiser crescer, precisa deixar para trás o que te prende. E ali, naquela madrugada, começou a jornada da sua libertação. Deus começou a mostrar a Lucas 5 coisas que ele precisava abandonar para que pudesse finalmente crescer espiritualmente. Ele entendeu que a vida cristã não é apenas sobre acreditar, mas sobre renunciar. Não é apenas sobre encher-se de fé, mas sobre esvaziar-se do que atrapalha. Imagine um corredor tentando disputar uma maratona com sacos de areia amarrados às pernas. Ele até pode correr, mas nunca alcançará a linha de chegada. Assim estava Lucas, sobrecarregado de pesos invisíveis. A boa notícia é que a Bíblia não apenas revela os pesos, mas mostra também o caminho para a liberdade. Jesus não nos chamou para viver presos, mas para correr leves. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8, versículo 36. Naquela noite, Lucas tomou uma decisão. Não queria mais viver de aparências, nem de tentativas frustradas. Ele queria crescer de verdade. Queria abandonar tudo o que o impedia de viver a plenitude de Deus. A partir desse momento, sua vida começou a mudar. E a revelação que Lucas recebeu é a mesma que Deus quer entregar a você hoje. Existem coisas que precisamos abandonar se quisermos experimentar um crescimento espiritual real. E ao longo dos próximos capítulos, você vai descobrir, junto com Lucas, quais são esses pesos que precisam ser deixados para trás. Porque a corrida da fé não se vence com velocidade, mas com leveza. Abandonar o pecado oculto. Naquela madrugada de oração, Deus começou a falar com Lucas de maneira clara. A primeira coisa que ele revelou foi: você não pode crescer enquanto esconder o pecado. Lucas percebeu que havia áreas em sua vida que ninguém conhecia, mas Deus conhecia. Pequenos hábitos, escolhas erradas, pensamentos impuros, atitudes que ele tentava esconder até de si mesmo. Ele estava na igreja, mas ainda preso em correntes invisíveis. A Bíblia diz em Provérbios 28, versículo 13: aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. Quantas vezes não tentamos fazer exatamente isso? Escondemos. Colocamos uma máscara bonita no domingo, levantamos as mãos no culto, mas por dentro sabemos que há algo sujo, algo que nos acusa. Foi exatamente isso que Lucas entendeu. O pecado oculto é como um veneno lento. Às vezes ninguém percebe,
mas ele vai matando a alma pouco a pouco. Enquanto ele tentava viver uma vida dupla, o peso aumentava. Mas quando finalmente confessou diante de Deus, um alívio tomou conta do seu coração. Ele descobriu que a liberdade começa na transparência. Veja bem, não é sobre perfeição, mas sobre sinceridade. Deus não espera que você nunca erre, Ele espera que você não esconda. O diabo trabalha nas sombras, mas Jesus trabalha na luz. Em 1 João 1 versículo 9 está a promessa: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Esse versículo foi como água fresca na alma de Lucas. Ele percebeu que não precisava viver em segredo, que poderia abrir o coração e ser lavado pelo sangue de Cristo. Amigo, talvez hoje você esteja como Lucas, frequentando a igreja, mas lutando com algo que ninguém sabe. Pode ser um vício secreto, um relacionamento escondido, um hábito que você já perdeu a conta das vezes que prometeu deixar, mas sempre volta. Deixa eu te dizer, enquanto você esconder, o peso vai te prender. Mas quando você expuser diante de Deus, o poder do pecado será quebrado. Naquela noite, Lucas chorou diante do Senhor e confessou tudo. Não com desculpas, não com justificativas, mas com arrependimento verdadeiro. E sabe o que ele encontrou? Misericórdia, perdão, recomeço. Talvez seja isso que você precisa hoje. Talvez o primeiro passo para o seu crescimento espiritual seja exatamente esse: abrir mão do pecado oculto. Não esconda mais. Leve a cruz. Deixe que a luz de Cristo ilumine cada canto escuro da sua alma. Porque onde há arrependimento sincero, sempre há perdão abundante. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8, versículo 36. E foi assim que Lucas deu seu primeiro passo rumo ao crescimento espiritual. Ele decidiu não viver mais em segredos, mas na luz de Cristo. Abandonar a falta de perdão. Depois de confessar seus pecados diante de Deus, Lucas sentiu um peso sair da alma. Mas logo percebeu que havia outra prisão escondida dentro dele: a falta de perdão. Durante anos, ele carregava mágoas profundas. Palavras ditas por pessoas próximas, feridas da infância, traições e decepções que nunca haviam cicatrizado. Lucas frequentava a igreja, mas seu coração estava cheio de rancor. Jesus disse em Mateus 6, versículo 14 ao 15: Porque, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Essas palavras o atingiram como um raio. Como ele poderia pedir a Deus perdão diariamente, se ele mesmo não conseguia liberar perdão? Lucas percebeu que a falta de perdão é como beber veneno esperando que o outro morra. Quem guarda rancor, na verdade, aprisiona a si mesmo. Ele entendeu que não perdoar era viver acorrentado a um passado que já não podia mudar. O apóstolo Paulo nos lembra em Colossenses 3, versículo 13: Suportai-vos uns aos outros, e perdoai-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro. Assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Esse versículo abriu seus olhos. Como Lucas poderia negar perdão, se ele mesmo havia sido perdoado de tanto? O perdão não é uma escolha opcional, é um chamado de Cristo. Ele caiu de joelhos novamente e começou a lembrar de nomes, rostos, situações. Algumas feridas ainda doíam, mas ali, em oração, ele disse: Senhor, eu não consigo perdoar sozinho. Mas eu decido liberar essas pessoas. Eu solto essas correntes. Assim como o Senhor me perdoou, eu também perdoo. E naquele instante, uma paz indescritível inundou sua alma. O rancor foi substituído por liberdade. Lucas descobriu que o perdão não muda o passado, mas transforma o futuro. Amigo, talvez você também carregue mágoas antigas. Talvez alguém te feriu tão fundo que você jurou nunca mais esquecer. Mas o que você não percebe é que essa ferida aberta não te deixa crescer. O perdão não significa aprovar o erro, nem ignorar a dor. O perdão significa entregar a dívida a Deus e escolher não viver mais preso. Em Efésios 4, versículo 31 ao 32 está escrito: Toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia seja tirada de entre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Lucas finalmente entendeu: perdoar não é fraqueza, é poder. Não é perder, é ganhar. Não é libertar o outro apenas, é libertar a si mesmo. E assim, ao abandonar a falta de perdão,
ele deu mais um passo para crescer espiritualmente e correr mais leve na carreira da fé. Abandonar a autossuficiência. Depois de lidar com o pecado oculto e com a falta de perdão, Lucas acreditava que estava pronto para avançar. Mas o Espírito Santo ainda tinha mais uma área para trabalhar: a autossuficiência. Durante muito tempo, Lucas achava que poderia vencer suas batalhas sozinho. Ele confiava em sua força de vontade, em sua disciplina, em sua inteligência. Sempre dizia a si mesmo: eu consigo. Eu vou mudar. Eu vou vencer. Mas a cada tentativa frustrada, a verdade se tornava mais clara. Sem Deus, ele não conseguia dar um passo adiante. Foi então que ele leu João 15, versículo 5. Eu sou a videira, vós as varas. Quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Essas palavras caíram sobre seu coração como um peso de realidade. Lucas entendeu que estava tentando produzir fruto sem estar conectado à raiz da vida. Estava tentando correr a corrida da fé com as próprias pernas, quando, na verdade, só poderia avançar se fosse sustentado pelo poder de Deus. A autossuficiência é uma armadilha sutil. Ela se disfarça de coragem, de esforço, até de fé em si mesmo. Mas no fundo é orgulho. É a tentativa de viver a vida cristã sem depender inteiramente de Cristo. Lucas percebeu que precisava aprender a trocar a sua força pela força de Deus. Precisava se render. Precisava parar de tentar e começar a confiar. Isaías 40, versículo 29 ao 31 diz: Ele dá força ao cansado, e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Foi isso que aconteceu com Lucas. Ele descobriu que a vida espiritual não é sobre provar o quanto você é forte, mas sobre reconhecer o quanto você depende de Deus. Naquele dia, ele orou diferente. Não pediu mais: Senhor, me dá forças para vencer sozinho. Ele orou: Senhor, eu não consigo. Eu preciso de Ti em tudo. Vive em mim. Conduz cada passo da minha vida. E foi nessa rendição que a paz o invadiu. Porque a verdadeira força não está em tentar segurar o controle, mas em soltar o controle nas mãos de Deus. Amigo, talvez você também esteja cansado de tentar. Talvez já fez promessas, já começou planos, já tentou mudar, mas sempre fracassou. Deixa eu te dizer, o segredo não é mais esforço, é mais dependência. O apóstolo Paulo declarou em 2 Coríntios 12, versículo 10. Quando estou fraco, então é que sou forte. E Lucas finalmente entendeu: crescer espiritualmente não é se tornar autossuficiente, mas Cristo suficiente. Foi quando ele abandonou a autossuficiência que deu mais um passo rumo à liberdade plena em Jesus. Abandonar as más companhias e influências. Quando Lucas já havia experimentado libertação do pecado oculto, o alívio do perdão e a rendição da autossuficiência, achou que já estava quase livre para correr sem peso. Mas o Senhor mostrou mais uma área em sua vida que o travava: as companhias e influências que o afastavam de Deus. Lucas sempre foi um jovem sociável. Gostava de estar rodeado de amigos, de participar das conversas, de se sentir incluído. Mas o Espírito Santo começou a mostrar que muitas daquelas amizades não o edificavam. Pelo contrário, eram como correntes disfarçadas de risadas. A Bíblia é clara em 1 Coríntios 15, versículo 33. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Ele percebeu que grande parte das quedas que enfrentava não eram apenas fruto de suas fraquezas pessoais, mas também resultado das influências que permitia em sua vida. Amigos que zombavam da fé, conversas que alimentavam o pecado, ambientes que esfriavam seu coração em vez de aquecê-lo. Quantas vezes Lucas não tinha saído de um culto cheio da presença de Deus, e logo em seguida, se misturava com aqueles que sugavam a chama da sua fé. Era como tentar manter uma fogueira acesa debaixo de chuva. O Espírito Santo falou ao seu coração: se você quer crescer, precisa escolher melhor quem caminha ao seu lado. O salmista já dizia em Salmos 1, versículo 1 ao 3. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Lucas entendeu que não se tratava de desprezar pessoas, mas de fazer escolhas espirituais. Ele poderia amar e orar por todos, mas não poderia permitir que sua intimidade fosse moldada por quem não tinha compromisso com Deus. E, aos poucos, ele tomou decisões firmes, deixou ambientes que o puxavam para baixo,
cortou laços que o afastavam da fé e começou a buscar comunhão com pessoas que o aproximavam de Cristo. Foi difícil, porque ele se sentiu sozinho no início. Mas logo descobriu que Deus sempre tem uma família preparada para aqueles que o buscam de coração. Provérbios 13 versículo 20 confirma isso. O que anda com o sábio será sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. Lucas encontrou novos irmãos em Cristo, amigos que oravam juntos, que compartilhavam a palavra, que o levantavam quando ele estava fraco. E sua vida espiritual floresceu como nunca antes. Amigo, talvez você também precise rever as vozes que têm falado ao seu coração. Quem são as pessoas que mais influenciam seus pensamentos e atitudes? Estão te levando para perto ou para longe de Deus? Lembre-se, quem caminha com você hoje determina para onde você chegará amanhã. Foi quando Lucas abandonou as más companhias e escolheu influências santas que deu mais um passo rumo ao crescimento espiritual. E sua corrida na fé ficou mais leve, mais firme e mais frutífera. Abandonar o orgulho e a falta de humildade. Lucas já havia abandonado muitas correntes, o pecado oculto, a falta de perdão, a autossuficiência, as más companhias. Mas o Senhor ainda tinha algo a mostrar. E foi talvez o peso mais difícil de todos, o orgulho. Durante muito tempo, Lucas acreditou que orgulho era apenas arrogância explícita, gente que fala alto, que se exalta, que se acha melhor que os outros. Mas o Espírito Santo lhe revelou que o orgulho pode ser sutil, silencioso, disfarçado até de religiosidade. Orgulho é tentar viver sem depender de Deus. Orgulho é não reconhecer quando está errado. Orgulho é não se ajoelhar quando precisa. Orgulho é se recusar a pedir ajuda. Tiago 4 versículo 6 declara com firmeza: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Lucas tremeu diante dessa palavra. Ele percebeu, não era o diabo que estava resistindo a ele em algumas áreas, era o próprio Deus. Porque enquanto ele insistisse em carregar o orgulho, não poderia experimentar a graça. Naquela noite, ele caiu de joelhos e disse: Senhor, eu reconheço, sem ti eu não sou nada. Sem ti eu não posso nada. Eu não quero mais viver pela minha força, pela minha justiça, pelo meu mérito. Eu me rendo completamente. E foi nesse quebrantamento que a presença de Deus o encheu de uma forma nova. Ele entendeu que a humildade não é pensar menos de si, é pensar mais em Cristo. A humildade não é fraqueza, é força debaixo de submissão. Jesus mesmo nos deixou o maior exemplo em Filipenses 2 versículos 5 ao 8. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, subsistindo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus coisa a que se devia aferrar, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, e, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Se o Filho de Deus se humilhou, como nós ousamos viver em soberba? Lucas entendeu, o crescimento espiritual não acontece nos palcos, mas nos joelhos. Não acontece quando nos exaltamos, mas quando nos diminuímos diante do Senhor. Jesus afirmou em Mateus 23, versículo 12: Qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar será exaltado. E foi exatamente isso que Lucas experimentou. Ao abandonar o orgulho, ele abriu espaço para que a graça de Deus o enchesse. Ele descobriu que a humildade não apenas atrai a presença de Deus, mas também abre portas para ser usado por Ele. Amigo, talvez o que ainda te impede de crescer espiritualmente não seja um grande pecado visível, mas uma resistência silenciosa dentro do coração. Deixa eu te dizer, quanto mais você se rende, mais alto Deus te leva. Lucas terminou sua jornada entendendo uma verdade simples, mas transformadora. O caminho para o crescimento espiritual passa sempre pela humildade. Conclusão. Lucas entendeu algo que mudou completamente a sua vida. Não se cresce espiritualmente carregando pesos, mas abandonando-os. Ele largou 5 correntes que o prendiam. 1. O pecado oculto. 2. A falta de perdão. 3. Autossuficiência. 4. As más companhias. 5. O orgulho. E quando deixou tudo isso aos pés da cruz, começou a correr livre, leve, cheio da presença de Deus. A palavra diz em Hebreus 12, versículo 1: Desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tão de perto nos rodeia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé. Meu amigo, minha amiga, talvez você se veja em Lucas hoje. Talvez você também esteja preso em correntes invisíveis. Talvez sua vida espiritual esteja travada, mesmo frequentando a igreja, mesmo conhecendo a Bíblia. Mas deixa eu te dizer,
Jesus não te chamou para viver aprisionado, Ele te chamou para correr livre. Não aceite viver uma fé sem frutos. Não aceite viver pesado, cansado, preso em pecados, mágoas ou orgulho. A promessa de Cristo é clara. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8, versículo 36. Hoje é o dia de entregar esses pesos aos pés da cruz. Hoje é o dia de soltar as correntes que te seguram. Hoje é o dia de começar a correr com os olhos fixos em Jesus. E sabe o que você vai descobrir? Que quando você abandona o que prende, Deus abre espaço para derramar sobre você uma vida nova, abundante e cheia de poder. Lucas começou travado, mas terminou livre. E o mesmo pode acontecer com você. Porque o Deus que transformou a história dele está pronto para transformar a sua também.